Eu não devo ter medo. Medo é o assassino da mente. Medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu enfrentarei meu medo, permitirei que passe por cima e me atravesse. E quando tiver passado, voltarei ao olho interior para ver seu rastro. E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingues e hoje eu vou falar de Duna, do Frank Herbert. Simplesmente um dos melhores livros de ficção científica de todos os tempos, né? O Duna é de 1965. Essa edição que eu tenho aqui é da Aleph, de 2010. Tradução da Maria do Carmo Zanini. Muito boa tradução, eu sempre puxo o saco dos tradutores e tal, mas, olha, ficção científica é um negócio. Ainda mais Duna, que tem tanta coisa única, tem tanto termo maluco, desde Bene Gesserit, Kwisatz Haderach, sei lá. Tudo no Duna é complicado e é muita coisa intraduzível, então tem que ser louvado os esforços do tradutor nesse caso. O Duna, ele é. Muita gente fala que é uma space opera, eu não tenho tanta certeza quanto isso, porque ele é um livro que mistura elementos de ficção científica e umas coisas parecem um pouco mágicas, né? Na verdade, dentro do contexto de ficção científica, elas acabam não sendo tão mágicas assim. Elas acabam tendo um tom um pouco mais de superpoderes apenas, e não magia. Por isso, o que eu acho que faz ele fugir um pouco da space opera é que ele pesa a mão bastante na intriga. Tem uma coisa assim de império e luta interna e o controle sobre a especiaria. Vamos falar da história, aí a gente fala mais detalhadamente disso. O personagem principal do Duna é o Paul Atreides. Ele é da família Atreides, que é uma família nobre. O Império cede a eles o controle temporário do planeta Duna, ou Arrax. O planeta, ele contém uma coisa chamada especiaria, que é usada por gente no, sei lá, galáxia inteira. É uma coisa viciante e é usado para outros efeitos, não é apenas viciante. Eu não vou falar porque é meio que um spoiler, mas basicamente, então tem a história de quem controla a especiaria controla o universo. O Duna, ele conta a história do Paul, que ele é o herdeiro da família Atreides, e a família Atreides ela é massacrada em um golpe pelos Harkonnen, que são rivais da família Atreides, inimigos, e eram os detentores anteriores do planeta, e eles voltam a deter o planeta. Na verdade, eles meio que convencem o Império de uma traição e tal. Tem toda essa história. O que acontece é, o Paul e a mãe dele acabam fugindo e sobrevivendo ao ataque e aos Atreides, e eles encontram refúgio em meio aos Fremen. Os Fremen, eles são os nativos de Duna, do planeta Duna. E o planeta Duna tem esse nome porque ele é um deserto gigante, ele é todo desértico, e algumas características dele, por exemplo, são os vermes da areia, que são seres que são vermes gigantescos que podem engolir naves espaciais inteiras, e eles andam por dentro da areia como se fossem tubarões da areia. O Duna é um local extremamente hostil, perigoso para as pessoas. O Paul começa a aprender a domar o planeta entre os Fremen. Então, ele vai ter um pouco daquele tema de dança com lobos, ou sei lá, homem branco melhor selvagem. Porque o Atreides, ele é alguém que vem de fora e acaba sendo o melhor Fremen, na verdade, o melhor lutador de facas, o melhor tudo. Mas por causa das características dele mesmo, ele tem suas próprias habilidades especiais. Não vou entrar em detalhes muito, mas Duna é fantástico. Duna é um livro que tem de tudo. Ele fala desde ecologia, política, guerra. Ele tem tantas camadas, tantos subtemas, é tanta coisa, é meio avassalador. Ele é um livro para você. Se você ler ele uma vez, você vai entender. Não se preocupe, ele não é complexo, mas ele tem complexidade se você procurar por ela. Então, você pode ler e só ver a história principal e se divertir, mas você pode ler novamente e entendendo as camadas de história e as coisas sobre o que eles estão falando. Então, é um livro muito legal de você revisitar. Ainda mais se você aproveitar agora que a Aleph está lançando uma edição de capa dura fantástica, com capa do Mark Simonetti. A coleção, ela está relançando toda a coleção, né? Na verdade. Se você quer começar a ficção científica por ele, comece, porque é difícil você não gostar de Duna. Pode ser que você não goste, eu respeito a distância, mas eu respeito. A característica interessante do livro é que é como a forma como ele é narrada. Ele é terceira pessoa onisciente. Isso aí é um pouco raro. Então, nós sabemos, quando entra numa cena, nós sabemos o pensamento de todos os personagens. Então, por exemplo, tem um personagem que ele é um traidor, mas desde o começo você sabe disso. Ele leva um tempo para executar a sua traição, mas desde que ele entra em cena a primeira vez,
ele já tá pensando a respeito daquilo e sopesando as coisas e falando que ele pensando, putz, ele vai ter que trair aquelas pessoas. Então, na verdade, ele cria uma tensão não de saber quem é o traidor, mas ele cria uma tensão de saber que momento que ele vai trair os outros. Então, é diferente, ele transfere a atenção do momento. E você sabendo também o pensamento dos personagens, ele é um livro bem detalhista e que você sabe os contextos assim quase que perfeitamente. Ele não é a terceira pessoa direcionada, que ele acompanha só um personagem e só o pensamento daquele personagem. Numa cena você vai saber o pensamento de todo mundo. Tipo, tem uma briga, tem uma luta do Atreides contra outro Fremen, você sabe o que o outro cara tá pensando, o que ele tá pensando, o que as pessoas estão assistindo estão pensando, tem tudo isso numa cena só. Às vezes fica um pouco sobrecarregado, mas narrativamente funciona bem. Duna é um livro que é uma ficção científica obrigatória para fãs de ficção científica. Ele foi base para tudo que vocês imaginam. Tem muita coisa que se inspirou nele e até Star Wars em parte. Eu sei que Star Wars tem muita coisa desde, sei lá, Valerian ou é, John Carter lá, A Princesa de Marte. Mas Duna também, e tantas outras coisas se inspiraram em Duna. O Duna, junto com livros como os do A Fundação, do Asimov, eles são algumas das ficções científicas mais importantes de todos os tempos, assim. Mais icônicas, não importantes no sentido de, importantes para a humanidade, mas icônicas. Um negócio, assim, impossível de não citar quando se fala de ficção científica. Muita gente fala que acha que é um livro supervalorizado, porque praticamente todo mundo que lê fala que gosta, mas ele é um livro bom mesmo, é um livro muito, muito bom. É um livro que você tem que ler, ele tem umas ideias interessantes, excelentes, os diálogos, os pensamentos do Paul, as ideias dele sobre as coisas, aquele monólogozinho sobre o medo. Ele fala muita coisa sobre muita coisa e você tem que ler e contemplar para saber do que eu tô falando. É isso aí. Duna, com certeza, para sua biblioteca de ficção científica. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.